Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Farol Podcast. Um espaço para conversar com empreendedores, investidores e profissionais que fazem a diferença. Pessoas que estão construindo negócios, estão construindo patrimônio e, mais que isso, estão construindo legado. Farol Podcast, histórias que iluminam caminhos. Nesse segundo episódio, eu escolhi um convidado mais que especial. E desde que eu imaginei, que eu idealizei esse projeto, eu pensei em entrevistá-lo logo no início, pois eu admiro muito a sua trajetória como profissional. Tive a honra de conhecê-la há mais ou menos 2 para 3 anos, e cada vez a gente se aproxima mais de um relacionamento, e para mim é uma grata satisfação chamá-lo de amigo. Um empresário que praticamente dispensa apresentações aqui em Alagoas. Fundador da maior cervejaria artesanal do estado, vencedor de diversos prêmios nacionais do setor, empreendedor que construiu um grupo empresarial com atuação em gastronomia, entretenimento, eventos e bebidas. Como se tudo isso já não fosse suficiente, decidiu realizar um sonho antigo e está concluindo a graduação em medicina. Hoje vamos entender como alguém consegue construir tantos negócios sem abrir mão da família e ainda encontrar tempo para realizar seus sonhos e viver em alta performance. Estou falando do meu amigo Silvio Albuquerque. Seja bem-vindo, Silvio. Muito obrigado. E aí, a apresentação ficou boa? Foi excelente. Eu não sou isso tudo, não. E ainda é modesto, pessoal, ainda é modesto. Silvio, vou começar entendendo com você de onde tu és, como foi tua infância, de onde você é natural. Me conta um Eu pouco disso. sou natural de Pernambuco, né? Nasci em Garanhuns. E há 25, 26 anos atrás eu vim para Maceió para estudar, né? E aí foi onde o sonho era fazer medicina. E no meio do caminho fiz vestibular para biomedicina, passei. E aí comecei a trabalhar na biomedicina. Passei no concurso do Estado em 2003, trabalhei como biomédico no Estado, no LACEN, até 2008. Uhum. 2008, resolvi cursar Direito, porque eu passei no concurso da Justiça Federal, hoje sou assessor também de um juiz, sou concursado na 14ª Vara da Perfeito. Justiça Federal. E aí emendei o Direito, em 2014 finalizei Direito, então eu deixei de exercer a biomedicina, Uhum. né? E hoje eu exerço o direito e exerço as outras atribuições, né? E aí constituí família em Alagoas. Hoje eu digo que eu sou mais alagoano do que pernambucano, né? Porque tenho mais tempo de história aqui, Uhum. né? Basicamente minha família é alagoana, minha mulher e minhas 2 filhas, né? O resto da minha família está toda em Pernambuco. E terra boa, Garanhuns, viu? Eu sou natural de Pernambuco também, lá de Bonito, terra das cachoeiras. Sim, sim, Eu sim. nasci lá em Bonito, mas depois passei um tempo em Caruaru e depois mudei para cá quando também ingressei no Serviço Público Estadual, onde estou também permanecendo até o Isso aí, momento. a E, garantia, é a solidez. e Garanhuns é uma terra muito boa, né? Tem o Festival do Inverno. O Festival de Inverno eu tive agora com meu pai. Hoje, como a sua apresentação, acabei de colar grau em medicina, então minha Legal. 3ª graduação. E aí estava almoçando com meu pai veio de Garanhuns para cá, e o Festival de Inverno começa, parece agora dia 9. E assim, é um marco, eu acho que deve ter mais de 30 anos de Festival de Inverno. É um grande festival cultural, né, que marca bem a cidade. Isso. Embora que tem outros festivais, né, como o Festival de Dominguinhos. Enfim, é uma terra muito bonita, né? Garanhuns é muito Conhecido bonito. como Cidade das Flores. E é uma cidade bem pacata, bem tranquila de Organizada, viver. né? Limpa. Para quem não conhece Garanhuns, pessoal, fica a dica. É um ótimo lugar para você conhecer. Isso. E assim, além disso, tem o frio, né? Então chamam lá que a terrazinha do frio, lá uma das cidades mais frias de Pernambuco é Garanhuns, é de Gravatar. Silvio, a Suíça pernambucana que o pessoal fala, é Gravatar ou é Garanhuns? É Garanhuns. Garanhuns, né? Mas tem uma rixa. Bacana, bacana. E aí tu me contou um pouco dessa tua trajetória no serviço público e em que momento tu começar a pensar no empreendedorismo? Você já estava, de certa forma, com a vida garantida, né? Digamos assim, com concursado, numa boa colocação no serviço público. E como vem essa faísca de empreender? É assim, eu venho de uma família que tem exatamente esse histórico, né? A minha mãe e meu pai são servidores públicos, hoje aposentados. Uhum. Então, assim, a gente vinha dessa cultura de ter uma base, né? Uma estrutura de serviço público, não deixa de ser uma estrutura independente de quanto você ganhe, mas é aquela coisa que você sabe que é o seu certo, o seu garantido, e para quem tem família isso pesa muito, né? Mas assim, a minha família também é uma família empreendedora, então
Minha mãe e meu pai até hoje, meu pai tem 76 anos, minha mãe 72, eles têm uma loja lá em Garanhuns, uma papelaria, livraria, e aí eu acredito que deve ter uns 40, 50 anos de história. Então, assim, e a gente, com 10 anos de idade, enquanto as pessoas iam se divertir nas férias, era o período de movimento escolar Do da loja comércio lá, né? da minha mãe. Então, a gente ia ajudar, né? E assim, aí pode dizer assim, 10 anos já estava lá na labuta. Mas Uhum. assim, eu acredito que a educação, de uma maneira que minha mãe pensava da seguinte forma: eu vou dar profissões aos meus filhos. Então, se uma coisa não der certo, ele vai ter o plano B, o plano C. E eu Perfeito. acredito que a gente foi bem estruturado nisso. Então, os três irmãos, eu sou eu e mais dois, os três são empresários, né? E minha mãe e meu pai são empresários também. Então, acho que foi essa veiazinha veio deles também. Junto da Perfeito. questão do serviço público também, que permeia toda a família da minha mãe e do meu pai. Entendi. Então, assim, já é uma família que, ainda que tivesse a segurança do serviço público, mas não se acomodou naquilo. Foi realmente em busca de mais, de realmente movimentar uma economia, de ter um empreendimento, né? E isso acabou passando Isso. para você também, teus irmãos. E qual foi teu primeiro negócio? Já foi a roupa? Como foi isso? Meu primeiro negócio não foi bem a Hope, né? Eu sempre, Hum. assim, como disse, o dinheiro do serviço público, do serviço público, ele é um dinheiro garantido, mas é um dinheiro finito, né? Assim, não que o dinheiro do empresário seja infinito, mas o empresário ele tem uma possibilidade. Se ele trabalhar, ele pode chegar enfim, É, estabelecer um teto, o seu teto, né? é. Já o serviço público já tem um teto estabelecido. Então, assim, eu já fui, como diz o Matuto, não tenho nenhum problema de falar isso, mas já fui muambeiro, Uhum. já trouxe roupa de São Paulo, já fui para os Estados Unidos comprar também produtos importados, trouxe, vendi, e isso ajudou muito a criar minhas filhas, né? E assim, eu sempre fui assim, pelo menos eu tenho esse pensamento, o pessoal pode achar que é um pouco de inquietude, mas assim, hoje vou fazer 46 anos, então eu parti da premissa, ter um plano estabelecido que é, até os 55 anos eu ter pelo menos 3 planos na minha vida. Então eu não pretendo me aposentar porque eu sou Aham. louco pro trabalho. Mas assim, e também, assim, quem quer se aposentar, Não, tranquilo, perfeito, cada um tem entendo. sua cabeça, né? Não, mas no meu caso, eu acredito que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou estar com a mente funcional, assim como meus pais. Eu acredito que isso é saúde também, entendeu? A gente está enclausurado um pouco em casa. Eu acho que a gente deixa de ser produtivo numa fase que você é muito produtiva, É, né? E quando a gente chega mais velho, a gente, além de produtivo, a gente tem a experiência da vida, né? é. Então a gente tem um ganho aí. Então, é, meu plano A hoje ainda continua sendo serviço público, mas assim, eu estabeleci para minha vida as minhas formações e a empresa. Então, a empresa hoje é meu plano B e as minhas formações, hoje estou formado no curso de medicina, é o plano C. Pode ser que em algum momento isso se Se inverta. inverta, mas assim, eu não pretendo deixar nenhum dos três. Então, pretendo prosseguir com os três. E assim, a partir do momento que a gente vai amadurecendo um pouco, a gente também vai conseguindo administrar o tempo da gente melhor. Então, assim, como é que você consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo? Não é que eu consiga fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente aprende a ser objetivo e com essa objetividade você escolhe aqueles problemas que são os problemas maiores a serem resolvidos no dia. Se você conseguir resolvê-los, beleza, parte para outros e assim sucessivamente. Se você não conseguir, vira a página, vai para outro dia com a cabeça tranquila e no outro dia você vai conseguir resolver aquilo e às vezes até problemas do dia anterior já estão resolvidos naturalmente. Então essa angústia do tempo, ela comigo durante o decorrer dos anos, ela foi minimizando, vamos dizer assim. Não, eu tô angustiado, comecei o dia mesmo de atividade. Não, eu traço um plano, quando eu estou na medicina, eu estou na medicina, quando eu estou no direito, eu estou no direito, no funcionalismo, hoje, por exemplo, eu acordei Aham. hoje 4h30 da manhã e trabalhei até as 7h30, me no processo. Graças a Deus consegui bater minha meta. Depois fui tomar café com meu pai, fui fazer minha colação de grau, almocei com minha família, estou aqui no podcast. Daqui a pouco vou estar com minha filha também é formada em medicina, vou estar com ela começando a parte da medicina e termino meu dia tranquilo e com a sensação de dever cumprido. Perfeito. E tu trouxe alguns pontos aí que eu quero até abordar. Um deles é o fato que tu mencionou que não tem essa pretensão de aposentadoria. E eu entendo, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu penso muito semelhante a você nesse sentido,
Que assim, o fato de a gente estar trabalhando nos mantém ativo, nos mantém bem, nos mantém vivo. E assim, por mais que você chegue a um ponto que com a avançada da idade você vai diminuir a jornada, mas você pode delegar muitas coisas, você pode supervisionar outras, mas ainda assim ser produtivo. Eu não me vejo também simplesmente chegando um dia e não ter nada para fazer. Sabe? Eu quero trabalhar por opção, não por Sim, sim, necessidade. sim, sim. Mas eu tendo a opção, não, hoje eu não vou, não quero ir, não vou. Mas também quero ter a opção de, tendo a vontade de ir, ter para onde ir, ter como ser útil, como entregar valor para a sociedade. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso. É assim, eu me espelho muito com essa sua pergunta na minha casa e quando eu viajo para fora. Eu vejo assim, quando eu, sei lá, vou lá para os Estados Unidos ou para a Europa e tal, eu vejo que lá é uma situação que o Brasil está chegando, que é o quê? A cada dia mais a nossa longevidade vai aumentando. Então, assim, hoje a gente já tem quase uma sociedade que vai chegar à senilidade. Então, significa que a gente tem que manter nossa produtividade o mais alto possível, né? E assim, eu tiro meus pais por exemplo. Meu pai de 76 anos e minha mãe de 72 anos, eles são altamente produtivos e altamente com a mente sã. Então, eu acho que tem alguma coisa científica nisso, que é trabalhar a mente significa você estar dando continuidade àquele processo ali cognitivo e mantendo, né, a sua qualidade de vida mentalmente e corporalmente, como também eu acho que você, com a sua experiência, você continua ajudando muito a sociedade, né? Porque você vai pegar a sua experiência e você vai ensinar outras gerações a pensarem de uma maneira fora da caixinha, daquela determinada ideia e assim, construindo junto o mais experiente com o mais jovem e assim sucessivamente. E é um Perfeito, ganho a ganho de todos os lados, né? Eu perfeito. penso dessa forma. Ah, eu penso muito assim também. E faz todo sentido isso que você está falando. E eu quero aproveitar só o ensejo, Silvio. Produção, eu acabei a conversa com o Silvio, já estava na expectativa de tocar essa conversa e já comecei falando, mas eu queria abrir o espaço, aí depois a gente pode ajustar isso. Eu quero abrir espaço para falar dos patrocinadores e aí depois a gente retoma esse assunto. Show, show. Beleza, produção? Tá no ponto aí, né? Pronto, vamos colocar o primeiro patrocinador. Alfa 1 do meu amigo Jairo, conectividade para empresas, conectividade para negócios. Então, a Alfa 1 ela tem basicamente CNPJ. E eles conseguem oferecer uma internet de qualidade com rota redundante, corrigindo. E basicamente é para quem precisa de internet a todo tempo e ela não pode cair. Por exemplo, uma rede de supermercados, uma empresa que tem outras filiais, é de extrema importância ter uma boa conexão para não perder venda, não perder faturamento. E a Alfa 1 é especialista nisso, do meu amigo Jairo. Forte abraço, Jairo. Próximo aí, nosso próximo patrocinador. Fato Capital, o escritório de assessoria de investimento do qual eu sou sócio. Basicamente, aqui a gente consegue orientar nossos clientes a construir um patrimônio financeiro. E basicamente, qual é a ideia? Num certo momento da sua vida, você vai precisar desacelerar, vai precisar diminuir um pouco o ritmo. E se ao longo da vida você construir um patrimônio que gere uma renda passiva? Isso vai facilitar muito essa fase da sua vida, tendo um patrimônio que gera renda independente do seu esforço. E na Fato Capital a gente consegue lhe ajudar a construir esse patrimônio, proteger esse patrimônio e fazer o processo de sucessão da forma mais econômica para pagar menos impostos e basicamente conseguir fazer isso sem dor de cabeça. Próximo, Max Media, nossa agência de marketing digital. Nós aqui fazemos com que negócios faturem mais pela internet. Criamos a sua identidade visual nas redes sociais, fazemos tráfego pago, fazemos a criação do conteúdo que engaja, que faz diferença você fazer um bom conteúdo, produzir um conteúdo de qualidade e que consiga comunicar com o seu público. Isso é o que a gente faz aqui. Tem mais? Hope Bros. Agora um patrocinador mais que especial. A Hope Bros, que é a cervejaria fundada aqui pelo Silvio. Tem uma linha vasta de produtos que o Silvio vai detalhar para a gente mais à frente. Mas basicamente aquele chopp gelado da Hope, eu já tive a oportunidade de provar e é muito bom. E o Silvio vai detalhar um pouco mais dessa história dele, da Hope, e vocês vão conhecer a fundo essa empresa maravilhosa. Nexo. Silvio, esse Nexo é um serviço nosso, é um assistente pessoal que fica no WhatsApp. Então ele ajuda você a gerir suas finanças e sua agenda. Então, por exemplo,
acabou de parar no posto para abastecer o carro, um exemplo. Aí você pega essa conversa do WhatsApp com o assistente e diz, acabei de colocar R$ 100 de combustível, por exemplo. Ele vai registrar essa despesa com combustível na categoria transportes e alimenta um dashboard bem intuitivo, bem fácil, onde você vai ter relatórios, gráficos e você consegue gerir suas finanças do dia a dia. Paguei aluguel, paguei internet, paguei conta de energia, todas as despesas. Isso é falando, por áudio ou por texto, ou mesmo tirando uma foto do cupom fiscal. Ele também faz essa leitura. E como a gente já vive conectado no WhatsApp, é mais fácil. É mais fácil do que você ter que alimentar uma planilha ou ter que abrir outro aplicativo. Então, no próprio WhatsApp, você informa a despesa ou a receita e ele vai categorizando, organizando e também faz a gestão da agenda. Tem uma consulta médica tal dia, tal hora. Você manda esse áudio, ele vai registrar na sua agenda e no dia e horário, com 30 minutos antes, ele te manda o lembrete. Então, facilita muito. Então, é isso aí. Mais algum patrocinador? Eita, essa aqui eu vou ficar devendo porque eu tomei. Aí eu tenho que pedir mais, inclusive, Silvio. Aqui tá vazio. Esse foi o patrocinador, não depois aqui. Mas beleza, então vamos retomar. Silvio, eu queria entender, nessa tua trajetória de montar a RUP, como foi que surgiu a ideia, né? Acho que agora a gente vai entrar nessa parte que é seu principal negócio. E quero que tu me conte do começo, realmente dessa tua... O que te levou a começar a dar o pontapé inicial nesse projeto Hope Bros? A gente queria montar um negócio, então a gente pensou em várias situações, aí chegamos a uma pizzaria, conversamos com um consultor do Sebrae na época, ele fez uma análise de mercado, viu que o mercado estava um pouco saturado e tal, e foi na época que o Brasil deu um boom, e assim, veio um boom dos Estados Unidos para o Brasil também, que é das cervejas artesanais, né? E aí a gente, em 2014, a gente, assim, do dia para a noite, entrou no site, comprou um kitzinho de fazer cerveja, literalmente uma panela de 40 litros, que já veio com malte moído, enfim, um kitzinho para 2 ou 3 receitas, e a gente começou a brincar, né? Essa brincadeira inicialmente começou na varanda da casa dele, na minha varanda, e aí as mulheres ficaram altamente aborrecidas, porque o processo de produção é um pouquinho sujo, né? E aí, assim, a gente foi produzindo, foi fazendo ali suas 80, 100 garrafinhas, foi dando para um amigo, para outro, o pessoal foi gostando. E aí a gente deu um segundo passo, foi um amigo que emprestou uma casa na Barra de São Miguel para a gente colocar um freezerzinho e tal, já começar um processo de aumentar uma produtividade. Depois a gente alugou uma casa em 2015, 2016 lá ali no Barro Duro. E aí a gente aumentou a produção, a gente ia todo final de semana lá, a gente já tinha panelas de 125 litros, eram 2 linhas. E aí a gente começou, aí produzia 500 litros aí, por volta de 500 litros por final de semana. Só que aí chegou um momento, com finalzinho de 2015, início de 2016, que a gente viu que ou a gente profissionalizava de vez, ou a gente finalizaria por ali e tornaria-se apenas tomador de cerveja, não fabricador de cerveja. E aí foi quando a gente, em 2016, a gente inaugurou nossa planta lá no sítio São Jorge, né, que muitos aqui na cidade conhecem, já foram lá, né? A gente teve um grande problema inicialmente, porque a gente adquiriu uns equipamentos de um pessoal lá de Bento Gonçalves, e o pessoal começou a enrolar a gente e tal. Terminou que eu e meu sócio, a gente precisou ir lá na fábrica e retirar o que tinha de equipamento nosso e botar em outro fabricante lá da região, que é um grande amigo meu, Fabrício, da Palenox, que foi que nos ajudou. Ele finalizou os equipamentos e nesse gap aí a gente ficou quase 6 meses sem produzir. Então, sofremos bastante, porque o capitalzinho que tinha a gente injetou e a gente achava que ia abrir em 2016, a gente só veio ter a primeira produção no dia 3 de julho. Hoje é dia 1º de julho, pronto. É quase 2017. Então, vamos lá. São 9 9 anos, mais ou anos. menos. Né? Vai fazer daqui a 2 dias, foi quando foi a nossa primeira produção. Foi uma American Pale Ale, que a gente até hoje produz a mesma receita, que é a mesma receita da panela. Né? As outras a gente foi modificando um pouquinho e melhorando o processo para ter um produto que hoje eu considero que são produtos muito legais e muito bons, né? Chancelados, inclusive, pelo público, que Perfeito. é quem tem que chancelar a gente no final das contas, né? Mas essa é a trajetória nossa, né? Silvio, tu entendia alguma coisa do mercado cervejeiro ou Não, realmente foi... não. Eu era tomador de cerveja, gostava de cerveja
E aproveitei o bom das cervejarias, né? Assim, o crescimento de cervejeiro é nacional. Né? A gente tinha um grande amigo também de Minas Gerais, e é o Zé Felipe da Vals, que hoje é sócio em um dos empreendimentos que eu tenho aqui em Maceió. É, antigo Zé Felipe da Vals. Quem conheceu lá em BH, a Vals conseguiu aí em torno de 20% do mercado mineiro. Em Caramba. 2013, ela foi adquirida pela Ambev. Ah, sei. Eu conheci ele Então, lá na fazenda. é, Conheci aquele teu então amigo. assim, a gente já também tinha essa amizade, então a coisa foi linkando com o outro e a coisa foi acontecendo naturalmente. Mas a gente, para dizer assim, fez um estudo de mercado, não, a gente meteu os peitos mesmo Caramba. e foi na loucura Na cara e mesmo, na na cara e coragem. na coragem. Você, qual mais ou menos tinha sido o investimento inicial naquela época? Tu se Na recorda? época eu me recordo, a gente mandou para esse pessoal cerca de 130, 140 mil reais. Era mais ou menos o que a gente tinha. Uma outra porção, acho que uns 50, 60 mil, a gente investiu no galpão para deixar ele dentro das normas técnicas do Ministério da Agricultura, né? Sei. Normas É, técnicas, sanitárias, essas coisas, exatamente, né? calha, azulejo em parede, enfim. É uma lojinha que a gente fez desde o início, a gente tinha uma lojinha já na frente. Então, assim, eu acredito que no início, lá em 2016, a gente iniciou aí com uns 200 mil reais. E assim, até pra época já era um valor Já era. expressivo. Se hoje você corrigir 2017, 2016, 2017 para cá, vai dar um dinheirinho aí até É, razoável. sem dúvida. E assim, em algum momento, em que momento tu percebe que tá deixando de ser um hobby e realmente virando um business interessante? Em que momento vira essa chave? Foi exatamente em 2017, quando a gente fez a primeira produção, porque junto com a virada de chave para se transformar numa indústria realmente, vem as outras responsabilidades, né? É, Aí vem a questão fiscal, vem a questão administrativa, vem a questão de contratação de pessoas, e aí você percebe que a dinâmica muda totalmente, é. né? Porque antes eu ia lá no final de semana com meu sócio, fazia cerveja, no outro final de semana engarrafava, ou com 15 dias engarrafava, e aí tinha alguns pequenos amigos, era como se fosse um comércio bem artesanal. Aham. Alguns amigos pediam, deixa 10 garrafas, outro deixa 12, não sei o quê. E a gente fazia aquela vendazinha só para mesmo para transformar em insumo Isso. e refabricar, né? Mas a partir do momento que você legaliza o processo, é porque desde o início a gente sempre quis legalizar, mas Perfeito. no Brasil a gente sabe, né? Tudo tem uma ideia embrionária e aí depois as pessoas, ninguém quer ficar ilegal. A verdade é essa, É. né? A gente quer a legalidade, a gente quer trabalhar dentro da lei, dentro das legislações, dentro da melhor normativa. A gente às vezes não tem assistência, né? Mas quem procura consegue achar pessoas Uhum. boas no meio do caminho que vão dando aquele de Direcionamento, né? direcionamento, sejam de autoridades, sejam de amigos, sejam de consultores, enfim. Mas assim, quando a gente transforma esse produção artesanal em algo industrial, então vem toda uma carga de que a gente sabe de É. responsabilidades, e isso aí vira a sua chave na sua cabeça que ali a coisa mudou de figura, e aí você precisa correr para profissionalizar e para operacionalizar. Você tem que ter o que a gente chama de procedimento operacional padrão, né? Que é É o os POP, POPs. né? Para quê? Para você replicar a cerveja, para você não ter variabilidade nas suas receitas. Até É, para manter o padrão do sabor, né? Para que o exatamente, consumidor identifique que está bebendo a Hope Bros, qualquer que seja o momento. exatamente. Assim, você estabelece isso não só para suas receitas, mas também para todo, a questão administrativa, o É, processo de contratação, enfim, processo de entrega. E aí, gradativamente, você vai melhorando, né? Você tem que ter muito é. senso crítico. Eu sou muito chato nesse sentido, entendeu? Porque eu não sei ver uma coisa errada e passar por cima daquela coisa e achar que aquilo ali não está acontecendo. Então, se eu entrar numa empresa, eu já olho, o pessoal até critica. Pô, seu Silvio, você já entra olhando o errado. Eu digo, não, eu entro olhando para ver se está tudo no lugar. E aí acaba E aí identificando alguma identificando falha, algumas né? coisas. E aí a gente vai e corrige. Por quê? Porque no final, o seu olho é o cliente. É. E o cliente, ele vai olhar e vai ver as coisas que estão fora do lugar, o que, enfim, Aí é bem melhor que você identifique isso. É bem exatamente. melhor que você veja a falha do que seu cliente, Exatamente. Não que você naturalmente. não erre, você Aham. erra, né? Mas aí você tem que ter na cabeça que errar precisa consertar. Porque senão você vai permanecer no erro e aquilo ali vai virar uma, uma, uma bola de neve que às vezes você não consegue controlar. Nos primeiros anos, assim, o que tu lembra das maiores dificuldades que tu foi enfrentando nesse início? Primeiro foi que assim, a gente
teve essa dificuldade da chegada dos equipamentos, né? Sorte assim que a gente foi na cara e na coragem, com medo de morrer lá no Rio Grande do Sul. E aí a gente encontrou lá um pessoal bem desorganizado, que foi o pessoal que a gente comprou os equipamentos. Aí você pode dizer, mas poxa, vocês não foram nem lá investir o valor. Acontece isso no Brasil, né? A gente hoje já tem os patrocinados. Antigamente já tinha muito patrocinado. Hoje você precisa filtrar, né, o que você recebe. Tem É, muita gente idônea, mas também tem muita gente não idônea no isso. mercado. E isso Em todo acontece segmento em vai ter todo isso, né? Em segmento. todo Foi o que segmento vai ter aconteceu isso. com a gente. A gente chegou lá, o pessoal era assava e comia. Recebeu o nosso dinheiro, entregou outra mercadoria e ia fazer com o nosso com o dinheiro do próximo. Aham. E aí, nesse meio do caminho, eu encontrei pessoas boas lá e a gente conseguiu retirar de boa do pessoal e deixar no outro local para terminar. Teve uma perda financeira? Teve. Teve uma perda de tempo? Teve. Foi o primeiro percalço. E o outro percalço, quando a gente estava pensando em virar a chave, 2019, aí veio em março de 2020 veio a pandemia. É. E foi um grande impacto assim na vida de todo mundo, seja econômica, seja na saúde, seja na perda de familiares. E aí, quem dizer que não sofreu na pandemia de uma forma ou de outra, não está falando a verdade, né? Sem dúvida. Então, assim, foi um grande baque que a gente aprendeu, se reinventou. A gente mirou o público, pessoa física, fez o Pegue Leve, foi para um iFood da vida, enfim. A gente tentou se reinventar para continuar vendendo alguma coisa, para tentar manter a estrutura. Mandei todos os funcionários para casa, não demiti ninguém, mas não tinha sentido tê-los aqui. E É. toquei a fábrica literalmente em um estagiário. Então eu ia todos os dias lá verificar como é que estava. Eu estava na época com 10, 15 mil litros de cerveja no tanque. E aí a gente ia todo dia olhar como é que estava a cerveja lá, e cuidar da cerveja, né? Vamos dizer assim. E aí eu fui levando com ele. Hoje é um menino que hoje está na Europa. Eu tive dois grandes estagiários, três na realidade. Um foi o Marcos, outro foi o Álvaro e eu tenho um que trabalha comigo hoje, que é nosso gerente, que é o Guilherme. Assim, a gente vai também tendo bons contatos e pessoas boas cruzando nosso caminho, a gente vai levando essas intempéries que vai acontecendo no meio do processo, Perfeito. né? Perfeito. Se hoje tu fosse começar a Hope Bros do zero, com tudo que tu já sabe, faria algo diferente? Faria, faria. Talvez essa situação de Bento Gonçalves seria uma delas, né? Eu acho que, assim, eu hoje tenho de hop, vamos botar, a ideia foi em 2014, então a gente tem aí 12 anos de ideia, mas eu digo assim que a gente está na prática, na realidade, comemorando 10 anos de indústria. Uhum. Inclusive, a gente vai lançar uma cerveja em comemoração a Comemorativo. isso, né? Aos 10 anos de indústria. E eu digo assim que durante esses 10 anos a gente adquiriu um manual de tudo que podia dar errado, né? Aprendeu na Seja de um prática. primeiro dry hop que eu fui fazer. O dry hop, para quem não sabe, é colocar lúpulo na fase fria da cerveja, e eu fui abrir a escotilha do negócio, o negócio estava pressurizado. Quando eu botei o lúpulo dentro, o lúpulo deu um Eita. vulcão de lúpulo no meio da fábrica. Então, assim, a gente vai aprendendo, adquirindo. Assim, eu não sou cervejeiro de formação, nunca fiz curso. Meu mestre cervejeiro tem curso, as pessoas lá da Hop têm curso. Eu sou um cervejeiro do aprendizado. Discuto de Aham. igual para igual com todo mundo, até porque eu não acredito em empresário ou em comércio, fazer comércio, melhor dizendo, para não ser interpretado errado, que você não pegue, não põe a mão na massa. Então, desde de limpar um chão até fazer cerveja, eu já fiz. Então, assim, e não desmereço nenhuma das funções. Todas as Não, funções todas são têm a sua importantes importância. no processo, né? Tanto que hoje eu tenho 16 colaboradores fichados. Então, assim, é, hoje, se eu fosse abrir, eu abriria totalmente diferente, num bom sentido assim, porque eu teria essa experiência. É, Então, os erros que você comete, você não vai cometer novamente. Pode ser até que você se depare com novos, mas chega também um ponto que você acerta muito mais do que do você que é. erra, né? Isso é a vantagem da É experiência, né, Silvio? exatamente. A gente muitas vezes reclama, até uma dica aí, pessoal, às vezes a gente está reclamando de algumas dificuldades, alguns desafios que vêm, mas são essas dificuldades, esses desafios que fazem você evoluir para o nível seguinte. São essas dificuldades que fazem você se tornar um empresário mais resolutivo, porque você está aprendendo com aquilo que já passou e lá na frente você consegue resolver problemas maiores do que no início você conseguiria. Isso. Faz parte de toda essa evolução.
Eu quero entender agora um pouco da tua marca especificamente. Hoje existem muitas, você falou até da época que teve o boom de cerveja artesanal, muitas ficaram pelo caminho, muitas permaneceram e desenvolveram, o caso da Rupo, mas nesse meio de muitas possibilidades de cervejas artesanais, o que faz alguém escolher justamente a Rupo Bros? Eu acho assim que, primeiro, a gente sempre trabalhou a hop. A nossa ideia, tanto que quem acompanha a hop vai ver que nossa cerveja de linha sempre tem nos rótulos mãos. Então a gente acredita muito que o feito a mãos, com muito cuidado, ele dá um cunho no produto de melhor qualidade. Uhum. E aí a busca da hop durante esses anos foi exatamente isso, né? Eu sou muito chato, num bom sentido assim, porque eu bebo o que os meus clientes bebem. Então, como eu tenho esse feedback dos clientes, e tenho clientes 00, como diz, 0001, clientes das antigas que foram desde a Hop 2016 até aqui, e eles também são muito sinceros com a gente, né? Então, assim, do melhorar, do manter, do buscar. Então, acredito que essa escuta, junto do nosso senso crítico lá interno, de melhorar processos, né? E junto também, que no decorrer dos anos, a gente foi melhorando nosso maquinário, tecnologia também é importante. Aham. Então, eu acho que essa junção, a gente hoje tem um produto que eu não diria que não perde para nenhum produto produzido nacionalmente e até internacionalmente. Então, assim, o E Alagoano hoje está bem guarnecido, não só com a Hopi Bros, mas outras cervejarias artesanais que também estão dentro de Alagoas. E hoje, tanto que Alagoas é referência nacional. Quando fala em Nordeste, a gente é referência em produção de cerveja. legal. Ó, pessoal, fica aí realmente produto nosso, produto alagoano, sendo destaque nacional. E eu tinha até mencionado na tua apresentação, e já é o tema agora dessa pergunta, tinha mencionado o fato da Hope ter recebido prêmios nacionais que realmente atestam a qualidade do produto. Como funciona essa escolha? Como funciona essas avaliações até o ponto de você ser premiado? Como é isso na prática? Na prática, sim, acho que a primeira vez que a gente enviou cerveja para concurso foi em 2018. Uhum. Nossa primeira medalha de prata foi em 2018. E olha que naquela época, assim, eu acredito que a cerveja que a gente enviou, ela não chega nem aos pés do que a gente envia hoje, né? É, e a gente sempre teve essa crença porque é tipo assim, um feedback do externo. É, Então, tem concursos sérios, nacionais e internacionais que a gente envia, que assim, não é só o fato de enviar e ser premiado. Você envia, eles mandam uma ficha técnica para você com avaliação de aparência, de cor, de carbonatação, do caramba. sensorial, né? E do que você pode melhorar, né? E até do estilo que você acha que você mirou e não é o estilo da cerveja. Ah, eu mirei numa Pilsen, mas não é uma Pilsen, é uma outra coisa. Aham. Entendeu? Então, assim, até essas dicas de enquadramento, né? Porque existe, vamos dizer assim, normativas para se enquadrar num determinado estilo de cerveja. Sei. Então, tem o BJCP, tem várias, diz assim, para ser Pilsen é isso, para ser uma América Pale Ale é isso, para ser um India Pale Ale é isso. Então, Entendi. assim, você tenta mirar aquilo ali que está dentro do estilo para você também não fugir, né, muito, né? Mas às vezes você foge, bota um nome diferente e agrada o público, você também não consegue modificar, né? Porque o seu mercado determina que você tem um produto de qualidade, independente do nome que você chama, ou É. se é Maria José, ou O enfim. importante é o O sabor, é o que importante é o o cliente sabor que o entende, cliente né? entende, né? Então, assim, hoje a Hop ela tem 71 medalhas, Caramba, 71 medalhas. nacionais e internacionais. Hoje, para você ter noção, a gente conseguiu ganhar a medalha em 2023, uma medalha de bronze na Bélgica com a cerveja belga. Foi uma cerveja que eu digo assim que ela é muito inusitada, porque foi uma cerveja fabricada na época da pandemia. Foi uma cerveja que tinha tudo para dar errado e deu certo. Foi um tanque de Pilsen que congelou porque teve um sensor queimou e aí o frio continuou ali, né? E aí congelou. Era 2.000 litros, a gente conseguiu retirar 600 litros da cerveja. Não era mais Pilsen, era uma cerveja bem concentrada. E aí foi quando a gente recebeu nossas primeiras barricas de carvalho francês, que vieram das vinícolas do Vale de São Francisco. E aí a gente colocou a cerveja, esqueceu lá. Essa cerveja acidificou bastante.
Aí foi na época que tava aquela história do sal rosa do Himalaia. Aham. Aí existe um estilo de cerveja salgada que chama Guzi. Aí eu adicionei sal rosa. A cerveja continuava muito salgada, muito azeda. E aí eu adicionei no tanque, coloquei mais Pilsen, fiz um blend. E moral da história, 3 anos depois dessa cerveja ter envelhecido na garrafa, ela foi para a Bélgica e conseguiu uma medalha de bronze lá. Essas Caramba. coisas inusitadas também, né? Foi o acaso aí, É, né? assim, a gente também vai aprendendo a blendar, vai aprendendo a fazer os processos. Hoje a gente tem cervejas envelhecidas em barrica de uísque, envelhecidas em barrica de cachaça, envelhecidas em barrica de vinho. São as nossas linhas mais premiadas. Mas recentemente, assim, a gente também tem nossas cervejas de linha que estão bem premiadas. A nossa América Pale Ale mesmo é a nossa mais premiada recente. Ela tem 5 prêmios aí do final do ano de 2025 para cá. Então, a Que nossa queridinha legal. hoje é a nossa cerveja de linha melhor. Mas nossa IPA já recebeu medalha também. A gente está lançando agora um low carb que estou apostando muito. Uma cerveja zero glúten, com baixa caloria. Então, assim, a gente sempre fica nessa ideia criativa e esses concursos vão nos ajudando não só os concursos, mas também o desejo no mercado, né? E Então, acaba que é uma chancela, né, do mercado. Eu isso. imagino que são especialistas que avaliam. Sim, Então, sim. assim, não é um leigo que está lá. Não, não, É, não. realmente são pessoas técnicas que têm aquela capacidade de avaliar aquele produto e atribuem uma avaliação, uma nota que seja. Quando é concurso, tanto concurso nacional como internacional, quando é nacional sempre tem muito estrangeiro avaliando também, quando é internacional sempre tem muito brasileiro também avaliando. Então, às vezes, assim, hoje a gente tem o radar para o Brasil em termos de produção de cerveja também, mundialmente falando, o pessoal tem um radar tanto pela nossa qualidade como também pelo mercado, né? Que Hoje é um bacana. mercado bem ávido ao consumo, né? Apesar assim que hoje as cervejarias artesanais no Brasil são quase 2.000, mas elas só têm 5% da parcela do mercado, o restante são as cervejas comerciais. Caso a gente tenha aí, tipo, Heineken, a linha da Isso, Ambev, essa, né? isso, exatamente. Mas eu até imagino que o público que procura uma cerveja artesanal, ele já está querendo realmente fugir desse comercial, do que é comum e realmente está procurando algo mais É, específico. além do mais específico, eu acho que ele procura também uma coisa, vamos dizer assim, um pouco mais saudável, porque nossas cervejas não tem nenhum tipo de aditivo. Então é só Interessante. basicamente o que leva em uma receita de toda e qualquer cerveja, que é a cevada, a água, o lúpulo, né, e a levedura. Então assim, a gente não adiciona nenhum antioxidante, nem nenhum Conservantes, essas coisas não. conservante, nenhum acidulante, nenhum corante. Eu sou Legal. totalmente contra corante. Então, quem coloca, zero bronca. Mas, por exemplo, quando a gente faz cerveja de fruta, eu uso as frutas mesmo. Ah, legal. Então, assim, eu não pego lá um aroma de fruta. Eu vou lá, se eu quero fazer uma cerveja de goiaba, eu vou pegar uma polpa 100% de goiaba, ou às vezes até a própria goiaba, faço um processo lá de pasteurização para evitar contaminação. Uhum. E assim, sou bem contra, entendeu? A essa questão. Mas assim, não tem nenhuma objeção a quem faça. Mas é a minha linha. E eu acredito assim que a maioria das cervejas artesanais no Brasil são produzidas mais ou menos nesse mesmo processo. Tentam manter o mais saudável, com mais produtos naturais possíveis. Entendeu? Perfeito, perfeito. A gente tá falando bastante da linha de cerveja, mas hoje eu sei que a Hope tem uma linha de produtos mais variados. Pode falar um pouco da linha de produtos hoje de Quando vocês? foi. A gente está em 2026. Em É. 2024, eu fui para uma feira de cerveja e lá tinha um produtor que estava vendendo destiladores. Aí eu, Hum, na época, eu digo, rapaz, vou levar um negocinho desse para Maceió. Hoje eu tenho um destilador, não é tão grande, é um destilador de 100 litros, mas hoje eu faço lá, destilo lá dentro da fábrica gin e vodka. Eu vendo também cachaça, só que a cachaça eu mando destilar fora, porque o processo de destilação de cachaça é diferente. Então não conseguiria usar a mesma máquina. E aí hoje eu destilo cachaça num grande parceiro que é o Gogó da Ema, na cidade de São Sebastião. O Henrique, gente boa demais. E a partir da base da vodka, do gin, a gente está fazendo os chamados RDTs, né? Que é as bebidas hoje que estão. São os drinks prontos, vamos dizer assim. legal. Então, assim, aquele drinkzinho que você já está pronto ali na latinha, você só vai pegar, abrir a latinha, Um ou abrir gelo, a uma coisa. garrafa, colocar o gelo e já está pronto. Então, a gente aposta muito, está apostando muito nisso aí. A gente hoje tem uma linha própria, chamada de Hop Spirits. Então, a gente tem a de frutas vermelhas, maracujá, limão e tem a de melancia.
E a gente também está com um projeto aí com o pessoal que trabalha com drinks na cidade. E a gente está desenvolvendo uma marca nova chamada Jangadeira, que aí são drinks, vamos dizer assim, autorais em lata. Então, em breve elas estão sendo lançadas. E aí vocês podem esperar aí que são muito legais. Aí a gente vai ter o de hibisco com maracujá e frutas vermelhas, vai ter o de caju, que é uma fruta bem local, É, com capim-limão e gengibre. Vai ter outro que a gente chama de maracajá, que é maracujá já com e cajá. cajá. E vai ter um quarto agora que a gente definiu, que vai ser goiaba, maracujá e limão siciliano. Que Então é uma bacana. linha, vamos dizer assim, uma linha mais premium. A gente tem uma linha de entrada, que é essa Aham. que eu falei anteriormente, da A linha Hop Spirits. Spirits. E essa linha Jangadeira é uma linha mais premium, que vai entrar em breve no mercado. Ei, quando tiver pronto, manda aqui para experimentar, viu? Não, aí nas Já próximas fiquei aqui com semanas, sede, ele falando e eu imaginando, provando cada uma. nas próximas semanas a gente já está com elas aí. A gente comprou recentemente uma envasadora de lata. E aí a gente vai trabalhar elas na latinha de 2009. Hoje Que já na Hop lá legal. você já consegue acessar alguma coisa, porque a gente tem a casa de festa, já bota É. para rodar lá. É até uma forma também de testar, né? Com o Isso. público, do pessoal avaliar, né? É. Tanto assim Você que entender como é a aceitação do público. tanto que assim que a gente aprende também muito com o público. Então, na minha linha de entrada, eu trabalhei com determinado teor de açúcar no início. Hoje eu tenho um açúcar 3 vezes menor, para você ter uma Uhum. noção. Então, a gente vai meio que experimentando com os amigos, com o público, tal, vai validando e vai Fazendo melhor os ajustes. os ajustes, exatamente, até chegar numa receita que você acha que é algo bem interessante, bem legal para o mercado. E uma curiosidade, como é que tu vai definindo os produtos que vão entrar no teu portfólio? Como é que, pronto, você mencionou esse fato de ter, estava numa feira e viu lá uma máquina de destilados. Aí isso te deu uma ideia. Mas no dia a dia, como é que tu vai pensando o que pode integrar o portfólio da Hope? É porque assim, como foi citado no início, a gente tem a fábrica, mas a gente tem uma casa de entretenimento, que é o Quintal da Hop, e a gente também tem um restaurante, que é a Fazenda Cervejeira. Então, assim, quando eu penso nisso, eu penso já em dois consumidores logo de cara. Uhum. São minhas, mas são consumidores da fábrica. Então, foi pensando nisso que eu digo, vou lançar um gin, uma vodka, porque eu já tenho essa demanda interna. É, E nos teus aí, eventos. eu com essa demanda interna, eu valido e depois eu consigo colocar esse produto para fora de casa, num bom sentido, para bares, Perfeito. restaurantes. E foi nessa linha de pensamento que a gente fez o Gin à Vodka. Foi uma grande surpresa também, porque recentemente a gente teve aquele problema do metanol lá em São Paulo, Hum, que tiveram, infelizmente, pessoas que faleceram por consumo de bebida adulterada. E aí, o público de Alagoas correu para a gente, porque sabe nosso padrão de qualidade, sabe que a gente trabalha de maneira correta. No período consumiram muito nosso gin, nossa vodka, né? Então, sabia que assim, era original, é, sabia que não ia ter adulteração, não é isso? exatamente, exatamente. Então, assim, a gente aumentou, né? A gente estava pronto para internamente, mas aí veio essa demanda, esse problema externo, e passou a consumir o produto. E é exatamente mirando nessa linha e olhando, observando o mercado, que o mercado está se comportando, né? Hoje o mercado tem muita questão fitness também, então tem Hum, muita questão de baixa caloria, então por isso que a gente está entrando com essa low carb, zero glúten, já mirando nessa linha das pessoas hoje que querem beber bebidas menos alcoólicas, menos calóricas. Então, assim, é mirando também um pouco no mercado, do que está acontecendo externamente a gente, e a gente vai modulando e vai validando os produtos. Claro que tem produto que valida e dá certo, como também tem produto que a gente descontinua porque não faz não sentido, né? engrenou, não faz sentido, né? Perfeito. Não, impressionante. E assim, pessoal, até uma dica aqui para você, empresário, que está nos assistindo, nos acompanhando, a importância de estar atento ao que está acontecendo fora das suas paredes. Então, assim, às vezes a gente vê muito empresário muito mergulhado na operação, mas ele esquece de olhar o que está acontecendo no mercado à sua volta e às vezes oportunidades estão passando. Você mencionou aí essa questão muitas vezes o pessoal mais jovem está buscando outro tipo de bebida. Eu li recentemente uma matéria que falava que essa geração mais nova está evitando mais o álcool. Então, até grandes grupos, grandes conglomerados estão realmente adotando linhas alternativas de produto para agradar essa parcela relevante da população que está optando por beber menos álcool.
Então, é extremamente importante você, empresário, estar atento às mudanças do mercado e se adaptar, Com senão fica para certeza. trás. Isso. É isso, Silvio? E a gente está falando um pouco da diversificação dos teus produtos e como tu começou também a diversificar com negócios. Como que surgiu? Uma coisa foi puxando a outra, como que foi surgindo a roupa, entretenimento, as festas e por aí vai. Eu digo assim que a vida da Hop Bros, ela não tem muito planejamento, infelizmente. Gostaria que tivesse um pouco mais de planejamento, mas assim, tem muito amor. Então, assim, em 2021, quando a gente meio que saiu da pandemia, eu percebi que ou a gente mudava da antiga sede, que era no Barro Duro, para um bairro mais próximo aqui na parte baixa da cidade, onde teria um fluxo de outros clientes que a gente não tinha no período, que era principalmente o turista, Aham. né? Até porque a gente está dentro de uma cidade que tem muita vocação turística. É. E foi quando a gente começou a percorrer os bairros aqui na Cidade Baixa atrás de um local para estabelecer a fábrica, né? Eu digo também assim, ou a gente vira a chave naquele momento, ou a gente aqui em cima, não sei se a gente vai prosperar muito, porque veio já a pandemia e a gente precisa dar uma roupagem nova no nosso negócio. Aí foi quando a gente começou a rodamos bastante ali no bairro de Jaraguá, e aí foi quando eu tive a loucura, que ao invés de alugar um imóvel, eu aluguei dois. Eu vi potencial nos dois. Um eu já sabia o que eu ia fazer, que era a fábrica, e o outro eu não sabia o que eu ia fazer. Só que aí surgiu a ideia de montar fosse um bar, um restaurante, alguma coisa, porque eu digo, poxa, eu já produzo os produtos. Então, é um local onde eu vou vender meu próprio produto até com um preço um pouquinho maior, É, porque quando você vende na ponta, é. é um pouquinho maior do A que você. margem ela é melhor. Exatamente. Então, foi buscando isso que a gente montou a casa de festa, né? Inicialmente era para ser Uhum. um restaurante. Mas aí a gente botou a primeira banda e aí o povo foi gostando e botou a segunda, terminou que virou uma casa de festa, né? Que é o Quintal da Hop. Ele rodou aí por volta de 2 anos, 2 anos e meio e continua rodando, só que a gente hoje está remodelando o negócio, né? Porque também trabalhar de dia e de noite é bem cansativo. E aí também a vida vai mudando, vem as outras coisas, vem a família, vem, enfim. E hoje a gente tem o Quintal da Hop, ela é uma grande casa de aluguel, né? Um espaço formatado com, sei lá, telão, iluminação, som, gerador. É uma casa bem estruturada, onde a gente faz agora também nossos eventos, mas de maneira mais pontuais, Uhum. né? Então a gente está tentando achar aí um ponto de equilíbrio. Mas foi exatamente nessa ideia, né? A fábrica puxou a casa de festa, e aí veio em 2023. A gente foi em Minas Gerais, e aí fechou com. Não foram todos os sócios da Hop, foi eu e um sócio da Hop, fechou com o mineiro Zé Felipe da Vals. Ele lá tem a Fazenda Cervejeira em BH, e a gente trouxe o projeto da Fazenda Cervejeira aqui para a cidade, né? E aí também estamos entrando nesse ramo aí também da questão da culinária e essas coisas. Mas É um espaço tudo, maravilhoso lá, é, viu? tudo assim veio, como eu digo assim, de uma pedra fundamental que é a fábrica, que a gente não pode perder o farol, né, Uhum. para ela. E hoje, cada dia mais eu estou voltado nela, porque eu gosto muito. Por mim, eu estaria nela o tempo todo, porque é muito prazeroso você produzir um produto e ver um consumidor consumindo seu produto na ponta, né? E assim, chancelando aquilo. É muito prazeroso. Às vezes estou no balcão da fábrica e fico feliz demais. Quando um vai comprar lá no balcão, senta, toma um chopp comigo. E aí eu acho que é em torno da fábrica que todas as outras coisas funcionam. Então é meio que como é que eu posso, é uma simbiose que É, acontece ali, e uma coisa vai ajudando a outra e a gente vai caminhando junto, os três negócios, né? perfeito. É que na prática, um business, ele se conecta com o outro, ele ajuda a escoar a produção da fábrica, ele te dá uma margem, tu tem um reforço de marca. Então, a pessoa que está indo lá para a festa, ela acaba consumindo o produto da roupa, talvez fosse uma pessoa que não conhecesse, mas foi lá para ver o artista. Aí tá bebendo, aí bebe o produto da roupa. Caramba, que cerveja bacana, que cerveja, que bebida boa, né? Aí acaba que tu tá divulgando, ou para quem não conhece ainda, a pessoa a princípio foi para um show, foi para um evento, mas consumiu o produto, acaba virando fã do produto. É isso? É, Então, vai. lá é exatamente isso, né? A gente faz
tanto a casa de entretenimento como o restaurante, exatamente é um reforço de marca, uma chancela. E quem vai, consome e percebe que também não tem sentido consumir uma outra coisa. E além disso, assim, o que eu foco muito, eu acho que nós, quando eu digo nós alagoanos, eu sou hoje, como eu falei, muito mais alagoano do que pernambucano, mas pernambucano tem muito disso, que é chancelar o que é da terra. É, Porque assim, a gente é um estado tido como pobre nacionalmente é, falando, né? Então, IDH baixo, enfim, uma série de situações, uma série de problemas sociais, e um dos problemas tudo roda em torno pouco do comércio, do capital, do dinheiro que circula. Então, se a gente tem os produtos alagoanos, que não é só o Hop Bros, mas existe um enumerado de produtos dentro de Alagoas que são muito bons, e se o alagoano não consome seu próprio produto, é verdade, Silvio. né? Então, assim, como é que a gente quer ter uma economia forte se a gente não valoriza o que é nosso? Perfeito. Então, é isso que eu bato muito na tecla, e sou até um pouco barrista. Lá dentro das minhas casas, roda Hop Bros, compro produtos de outras marcas, mas aí é quando eu não tenho aquilo ali. Uhum. Mas eu sou. Porque eu acho assim: o turista, quando vem, valoriza muito o que é É, da terra. Ele é diz assim: eu verdade. não quero consumir o que eu consumo lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Minas. Eu quero consumir o que é da terra. Então, eu quero consumir a rapadura, eu quero consumir o doce de Isso. leite, eu quero consumir enfim, o bolo de rolo, quero É. consumir a cachaça. Mesma coisa a Ele quer ter a cerveja. experiência do local, do nativo aqui. Exatamente. E ele quer conhecer coisa diferente do que ele já tem no dia a dia dele lá. E a gente que é nativo tem que ter essa cultura. É, Eu bato na cultura. A cabeça do alagoano tem que ser como a cabeça do pernambucano e do baiano. O é. baiano e o pernambucano defendem muito o que é da terra. A É, gente isso tem é que verdade. defender mais ainda o que é da terra, porque a gente é muito bom no que a gente faz. A gente tem que deixar de ser patinho feio. Ô, Silvio, tu falou isso, eu lembrei até do aquele Guaraná que é famoso no Maranhão, É o o Jesus. Jesus. E assim, ele é muito famoso lá, a população maranhense, ela valoriza muito aquela bebida. Inclusive, até uma curiosidade, a Coca-Cola não conseguiu entrar forte lá e acabou comprando. Ela comprou o Guaraná Jesus, manteve a bandeira, manteve a marca, manteve tudo, mas ela percebeu que ela não conseguia competir ali. Exatamente. Ela não conseguia competir, foi lá, comprou e manteve aquela coisa que já tinha uma identificação popular. Então, realmente é importante que o nosso público alagoano ele valorize o que é da terra, que está gerando emprego aqui, que está gerando renda aqui, que está fazendo com que a nossa economia prospere. Essa é a ideia, né? Exatamente. Perfeito. Trabalho com essa premissa. Eu acho que é um caminho que, se a gente estabelecer nisso, nosso dinheiro, que já é pouquinho, não vai sair do É, Estado, né? Vai ficar dentro do Estado. E perfeito. aí vai fomentar a cultura não, a economia de uma maneira mais sólida, né? E acaba que a gente, se a economia está mais pujante, gera mais emprego, gera mais renda, a população melhora de vida e é um círculo virtuoso, a gente Exatamente. fala. É, ou então hoje o teu ecossistema teriam 3 empresas. Seria Isso, mais ou menos isso. isso. E como veio a parte do, especificamente, não sei se você ainda está promovendo, mas sei que até recentemente estava, de promover eventos, de promover shows. Inclusive, pessoal, o Silvio trouxe já artistas até de renome Isso. para os eventos dele. E como que tu também teve essa ideia, esse insight de trazer realmente artistas para promover o evento? Como é isso? Como eu falei, tudo vem em decorrência da fábrica, né? Então, assim, a gente quis trazer também grandes festas que acontecem nacionalmente. Hoje, as nossas duas grandes festas anuais é o Rob Patrick's, que é uma festa famosa que acontece na Europa, principalmente na Irlanda, né? É o São Patrício, né? É dia de 27 de março. E aí a gente tenta fazer mais ou menos um período, né, onde tem o famoso chopp verde e tal, aquela brincadeira, o trevo de 4 folhas. E a gente também, que é mais forte ainda do que o de São Patrício, que é o Oktoberfest. Aham. Então, anualmente a gente faz ou no outubro ou no novembro, né, mas lá a cultura lá na Europa começa, apesar de ser chamado Oktoberfest, começa em setembro e termina no início de outubro, né? Mas assim, e a partir dessas duas grandes festas, aí foram acontecendo outras, né? Então, a gente, um ano passado, a gente trouxe a Mávila, que é artista nacional, a gente conseguiu fazer um mini tardezinha lá no Que Jaraguá. legal. É, a gente conseguiu colocar 4.500 pessoas, foi a minha maior Uhum. festa até hoje. Trouxemos na sequência o Detonautas no Oktoberfest do ano passado. Então, assim, a gente também começou a trabalhar, não tinha experiência, mas começou a entender
que Essa dinâmica que poderia dá para fazer. associar essa parte de entretenimento, de cultura, de música, com a bebida, com a Hope Bros, né? Seja a linha Spirit, seja a linha de cervejas. E aí deu um casamento bom e até hoje a gente continua fomentando isso. Hoje a gente está trabalhando muito com o público, com os artistas locais, como o Efeitinhos do Samba, que é o Mona Lisa, o Fábio Zani. Então são grandes parceiros que a gente vai construindo no decorrer do processo e também aquela ideia também de não só dar valor ao que vem de fora, o de Perfeito, fora é um complemento do que a gente tem de bom dentro também. Então, perfeito. essa é a ideia. E aí que termina que a gente fomenta a cultura e, e a gente gosta de fazer de vez em quando essas festinhas aí. E agora tá com Bacana. a Copa do Mundo, né? Tá rodando todos os jogos, a gente tá rodando lá todos os jogos, também com muito pagode, muito samba. E graças a Deus tem dado sorte lá na Rock Que Bros. Que bom. seja assim. Então, deixa eu aproveitar, até abrir o parênteses aqui, fala um pouco para o pessoal que, como a gente está em época de Copa, como está sendo a questão dos jogos lá, o que vocês estão oferecendo para o público. É, faz o convite para o pessoal ir lá curtir o jogo com vocês. Lá a Hop tá. Todos os jogos do Brasil a gente tá transmitindo. A gente tem lá o que a gente chama de Complexo Hop, que é o bar da fábrica, né? Que é um local mais intimista, é um local ali para 40, 50 pessoas, quem gosta de estar num balcão. A gente lá tem 5 televisões grandes, né? E tem a parte do quintal e casarão, que a gente chama, né? Que é uma coisa só na prática, só o casarão é uma parte climatizada, o quintal é uma parte aberta, só que a gente tem um telhado lá retrátil. Então, E aquele telhado é muito bacana, viu? quando chove, a gente consegue fechar o telhado, a gente desenvolveu essa manobra aqui em Marcel, foi um dos pioneiros. E lá a gente tem 2 telões, tem um telão 4x2, um telão 3x2, toda uma sonorização, é um espaço aí para 600 pessoas. Que A gente legal, ó. tem o espaço de mesas, o espaço cadeira e o espaço lounge. Então a Bacana. gente já fez 4 jogos do É, Brasil, né? E aí a gente vai pro próximo agora, que vai ser domingo aí, dia 5. Deus perfeito. quiser, para o Brasil aí, 3-1 na Noruega. Ó, já ficou até o palpite do homem aqui, do placar. Então, assim, quem for conhecer esse espaço da roupa para curtir o jogo do Brasil, vai ter som de qualidade, imagem de qualidade, vai ter um ambiente climatizado, um ambiente bem bacana, com bebida de qualidade e uma energia muito boa. Eu já fui para alguns eventos lá na roupa e a energia lá é surreal. Então, realmente vale a pena você conhecer, viu? Vale a pena mesmo. Ei, ficou bom, ficou parecendo. Até parece que eu ensaiei essa chamada, mas só porque eu falei a verdade, viu? Não foi nada ensaiado, não. Me fala um pouco da Fazenda Cervejeira. A Fazenda Cervejeira, o conceito dela é um conceito que a gente trouxe exatamente de BH, que é um espaço muito familiar. Em que sentido? A gente tem uma área lá de 10 mil metros quadrados, né? E onde a família vai e se diverte junto com seus filhos, né? A gente tem muito esse público, é um espaço amplo. As crianças não têm muito onde correr nos apartamentos, É, né? E aí termina que lá a gente tem recreação, tem um espaço amplo para criança, tem campinho de futebol. E aí as famílias vão em massa, exatamente procurando esse espaço. É como se fosse assim um espaço fora da bolha que a gente vive aqui dentro da cidade, né? Apesar que é dentro da cidade, que é no bairro de em Pioca. Pioca, né, que é o último bairro aqui no litoral norte. É, mas é exatamente esse clima. Por isso que chama-se Fazenda Cervejeira. Cervejeira porque vem da cerveja, que é onde é a nossa base, né? E a gente tem lá também o primeiro plantação de lúpulo do mundo na beira da praia, tem uma capelinha. Linda aquela É, capela, por sinal, viu? a capelinha, assim, a gente tem feito muitos eventos de batizado, de renovação de votos, Casamentos também. casamentos. A gente tem um galpão para em torno de 400 pessoas sentadas. Então, assim, é um espaço muito amplo mesmo. Então, dá para fazer qualquer tipo de evento e dá também para ir lá nos sábados e domingos comer uma boa comida. Lá o forte da casa é parrilha. A gente tem uma parceria muito boa com o Guilherme do The Rooster, que tem uma das melhores hamburguerias da cidade, né? E lá a gente tem o famoso ripa, o costelão de ripa, né? Rapaz, eu ia A perguntar ripa. disso quando eu fui lá. Pessoal, quando for lá na Fazenda Cervejeira, tem a costela, que é impressionante. Ela derrete na boca. É. Essa costela ela é feita por um gaúcho, que é o chefe André, e aí ela começa a ser assada às 4 horas da manhã para ser servida na hora do almoço. Então, como é feita lá no Rio Grande do Sul, no fogo de chão mesmo. Então, Legal. esse é um diferencial aí muito, muito legal da casa.
né? Fora que também tem um estacionamento grande. Hoje a gente está com outra operação que faz parte do complexo, que a gente chama de Casa Mar, que é um braçozinho da Fazenda Cervejeira na beira da praia. Então também lá tem um espaçozinho que dá para vocês, se quiserem curtir uma praia, também dá para você fazer isso. E Bacana. aí associado com esse espaço amplo que eu já falei Fica no mesmo anteriormente. terreno, no mesmo Fica no mesmo espaço. terreno, é o terreno que vai da beira da estrada até a praia. E aí a gente fez uma pista cortando esse terreno. A primeira, quando você chega, você passa primeiro na fazenda, mas quando É. você desce um pouco mais em sentido na praia, você vai ter a Casa Mar, que é um local bem legal também. Na última vez que eu fui lá, tu até me levou lá para mostrar, para conhecer, e estava ainda sendo preparado o espaço, tá? Agora já está Já funcionando. está funcionando. E lá você vai ter a melhor praia para mim, Maceió, não é porque a gente está operando lá não, mas é uma praia que é pouco ainda explorada pelo alagoano e pelos turistas. O mar é calmo, mar quente, Água limpa, água limpa, cristalina. cristalina. Então, assim, é o suprassumo que eu digo assim, em Maceió, para mim, é o suprassumo tá ali em Pioca. E parece até como uma vilazinha de pescador, uma coisinha charmosa, né? Bem Isso, bacana. isso. Pessoal, fica aí o convite também para conhecer a Fazenda Cervejeira lá em Pioca, um espaço maravilhoso. E também, eu falo que é maravilhoso porque eu já fui lá, já conheci, já provei da comida, da culinária de lá, muito bom. O espaço, a alimentação, as crianças vão adorar. O meu menino foi para lá da última vez, ficou descendo num escorregador que tinha no gramado, gostou pra caramba disso. Então fica aí realmente a dica Os de que o pais não lugar é gostam bom. muito, não, porque o menino lá vai meter a mão literalmente na areia. É, Ficar, como vai diz, sair todo sujo. sai todo sujo, mas sai feliz. Sai sem É, vontade de ir embora para casa. perfeito. Silvio, agora eu vou entrar num bloco aqui onde a gente quer falar um pouco mais da parte de gestão. O nosso podcast ele também é muito voltado para o empreendedor, para aquela pessoa que tem negócios. E eu quero falar realmente com esse público. E a gente sempre, com os convidados, a gente bate um pouco nessa tecla de gestão, que de fato é uma dos grandes dificuldades do empresário, né? Se dividir, gerir equipe e tudo mais. Hoje são quantos colaboradores no grupo? Quando Ho- tu soma fazenda, entretenimento, fábrica. Hoje, assim, fichados, a gente está em torno aí de uns 20 a 25 colaboradores. Mas fora os fichados, a gente tem o que a gente chama de freelancers, né? Perfeito. Então, como a gente tem operações que elas funcionam no sábado, no domingo ou nos Os eventos, feriados, né, também. então a gente faz a contratação também de terceirizados para essas operações. Então, tem final de semana que às vezes eu estou operando com 60, 70 pessoas. Caramba. Então, assim, eu digo até hoje, assim, eu fiquei muito feliz que hoje eu fui colar grau e aí tem duas meninas que estudaram comigo, terminaram comigo agora o curso de medicina, e as duas desde o dia que entrou na faculdade, que elas estão lá dentro da Hop Bros, trabalhando com a gente, assim, é, enfim, ajudando em casa, Que né? Não é legal. que faça medicina que é, buro, tem dinheiro, né? Tem, né? Aham, Muita gente tá ali no FIES, tá, enfim, perfeito. tem os pais que estão em casa também muito sacrificados, Isso. e aí é uma maneira delas levarem um pouco de conforto para casa desse, na questão financeira e trabalhar com a gente nesse período todo. Então, Legal. fico muito feliz porque mostra assim a nossa responsabilidade social, né? É muito, Então, viu? quando a gente monta uma empresa, a gente não está montando uma empresa para a gente está montando uma empresa para a sociedade. É verdade. Pensa assim. Infelizmente, a gente não tem tanto suporte, principalmente dos entes públicos, com relação a isso. Esse olhar. Quando a É gente emprega 20, 25, a gente está dando alimento a mais de 100 pessoas, verdade. né? Então, Porque você está é, levando sustento para uma família, não é só para uma pessoa. exatamente. Mas Família. gira em torno disso, assim, diretamente falando. Indiretamente, e aí é muita gente rodando por trás. Ô Silvio, para liderar essas pessoas que tu enxerga como realmente maiores desafios para liderar um time desse porte. Eu acho que a liderança, eu tento liderar, por exemplo. Como eu entendo um pouco de quase tudo que acontece, seja na parte de compra, seja na parte de produção, seja na parte burocrática, então eu consigo dar meu pitaco com propriedade. E eu não sou aquele dono, também não crucifico quem seja, mas eu sou aquele de meter a mão na massa, literalmente. Então, eu acho que quando os seus liderados vê o líder metendo a mão na massa e caminhando junto com eles, eles se sentem mais à vontade e automaticamente eles querem caminhar junto com você.
Não que você não tenha problema nesse percurso, né? Porque, infelizmente, assim, ou felizmente, a gente tem pessoas, pensamentos diversos, ideias diversas, que é legal, mas a gente tenta exatamente mostrar um caminho que a gente acha que é o caminho correto, né? Para as coisas caminharem melhor e a gente já tem uma certa experiência para isso também. Então, quando as pessoas veem a gente liderando, elas escutam e geralmente elas seguem o que a gente preconiza ou determina e vê no final que a coisa caminha correto, né? E até porque, no final das contas, a responsabilidade recai sobre o dono. No final das contas, no final do dia, quem tem o boleto para pagar, quem tem os impostos, quem tem o fisco batendo na porta é o dono. Então, nada mais justo também que ele conduza, tendo em vista que as responsabilidades estão no ombro dele. Exatamente. Faz todo sentido. E o que mais tira teu sono? Trabalho assim. E mais tiro meu sono, eu acho assim que a parte de gestão, a parte administrativa e de RH é muito complexa. É muito complexa. Porque por mais que a gente arrume pessoas e delegue, mas essa parte burocrática, ela tira às vezes um pouco da sua criatividade por exemplo, no caso é uma fábrica, eu preciso estar o tempo todo ali criando, discutindo com o meu mestre cervejeiro, discutindo com o pessoal da fábrica. E às vezes a gente perde mais tempo na parte burocrática, como você mesmo disse, pagando os boletos, É. enfrentando o fisco, que às vezes enxerga a gente, às vezes até com um olhar como se a gente fosse um pouco de, enfim, quisesse passar a perna no fisco, mas na realidade todos nós queremos pagar os impostos que são É. devidos, né? E aí isso tira um pouco o meu sossego nesse sentido, sabe? Eu queria ter mais tempo para estar mais na parte criativa. Mas enfim, fui colocado lá na parte administrativa e tento executar da melhor maneira possível e da maneira mais justa possível também. Nesse processo, a produção fez esse sinal ali que já faz 1 hora de conversa, 1 hora de bate-papo aqui no instante e passa o tempo. E a gente já vai se encaminhar para a parte final aqui do bate-papo. Mas, seguindo ainda nessa linha, alguma decisão muito difícil que tu se recorda que precisou tomar? Tu pode conversar um pouco da gente sobre esse tipo de coisa, alguma decisão que tu pensou, caramba, e agora? Eu faço o quê? Se recorda de algo nesse sentido? Eu acho que uma decisão difícil e deu certo. E foi essa virada de chave que eu falei para vocês em 2022. Eu, ao invés de alugar um imóvel, eu saí da pandemia e mudei para o bairro de Jaraguá, que é onde a gente está hoje, que é um bairro portuário próximo às praias. E aí, quando eu cheguei lá, ao invés de alugar um imóvel, eu aluguei dois. E comecei a reforma de dois imóveis. Então, eu esperava gastar um X e chegamos a gastar 3x. E aí, teve momentos ali na reforma que eu olhei, puxa, será que eu dei o tiro certo? Porque é aquela coisa, você fica numa linha muito tênue. Se você parar de navegar, então você morre antes de chegar na praia. E se você continuar navegando, você precisa ter suporte financeiro. Então, assim, fui em banco, bater em porta, pedi e tal, e no final deu certo, porque eu abri as duas casas e eu opero as duas casas. Mas foi um momento bem complicado, porque quando eu estava ali no meio do processo, eu disse, rapaz, será que eu dei o tiro certo? Será que eu não deveria ter alugado só um? Eu fui muito maluco ter alugado dois. E sem falar que tu até mencionou anteriormente que tu tinha um projeto para um. O outro alugou, não sabe nem o que fazer ainda. Exatamente, exatamente. Então, assim, foi um momento bem complexo, porque quem já fez reforma sabe como é complexo, né? Então, assim, chega, você olha na obra, parece às vezes dia de obra, não é criticando não, mas parece às vezes obra pública, né? Que a coisa não anda. E sempre demora mais e sempre gasta mais do que a gente planejava. É Exatamente, impressionante. exatamente, Você já coloca uma margem de segurança, de tempo e de valor, mas sempre vai superar. exatamente. Então, acho que esse foi o momento mais difícil, essa virada de chave. E aí as dificuldades do dia a dia, né? Que você lidar com essa parte financeira, burocrática, pagamento de boleto, pagamento de fisco, contratação, distrato, Você né? lida com marketing, você lida com contabilidade, você lida com financeiro e a produção, enfim, a Exatamente. logística, porque você também não deixa de Tem ter uma logística, entrega. né? Então, assim, a gente tem hoje umas pessoas de marketing lá dentro mesmo, que a gente percebeu que rolaria melhor. Então, assim, esse lidar em vários braços durante o dia é um pouquinho doloroso, porque precisa você estar em todos os cantos ao mesmo tempo e você não consegue estar em todos os cantos ao mesmo tempo, né?
Tu já precisou demitir alguém muito importante assim para tua operação, desligar algum funcionário, assim, pô, esse cara é chave, mas não tem como manter. Já passou por isso? Não foi bem, eu desliguei. A Ah, pessoa que eu achava que ela não ia se desligar, ela se desligou. Então, assim, foi meio pego de surpresa, porque foi bem no final do ano, era uma pessoa importante. E aí você se depara no momento que você tinha, assim, para, como diz, ganhar dinheiro, que é o final de ano, que geralmente é bom para todo mundo, né? é. O pessoal tá mais fervoroso para o consumo. Essa pessoa me deixou. A minha sorte, eu acho que até de uma forma empírica, mas hoje eu não faço isso mais empiricamente, é, como diz, eu ter o plano B sempre de pessoas, todas as pessoas da minha fábrica hoje, que ocupam todos os cargos, seja dos serviços gerais até pessoas da gestão, da diretoria, a gente tem o plano B, que é aquela pessoa que consegue Desenrolar substituir. um pouco ali, Exatamente. consegue apagar um incêndio, Até né? porque, assim, além da questão da demissão ou da pessoa pedir para sair, pode acontecer também numa questão de É, saúde, né? Então, a gente é falível, né, é. em São alguns seres aspectos, os humanos, seres né? humanos. Então, Sim. foi um aprendizado na época. Na época eu tinha uma outra pessoa, mas eu nunca pensava que isso ia acontecer. Mas aí, depois disso, eu fui me preparando melhor para ter sempre esse plano B aí, porque a gente, como diz o Matuto, o show não pode parar, né? É, é verdade. Tem que seguir. Um grande erro que empresários iniciantes cometem quando estão montando equipes. O que é que tu imagina nesse sentido? É, eu acho assim, e um grande erro é você, como é que eu posso dizer? Eu acho que a equipe eu aqui em Maceió, tá? Com a minha Sim. grande dificuldade, eu não tenho tantas pessoas qualificadas para as coisas. Então a gente tem que fazer um treinamento dessas pessoas, Pega a pessoa muito crua ainda, muito né? crua. Então você gasta um tempo com aquela pessoa, mas assim, graças a Deus eu gasto um tempo e as pessoas permanecem na Ah, empresa. bacana. Mas aí eu tenho amigos que gastam tempo e aquela pessoa não permanece na empresa, Eita, aprende aí e é vai embora, complicado, viu? né? Então, eu acho que é isso. Como eu formo, aí eu não sinto, eu sinto a dificuldade inicial, porque a pessoa está muito crua, mas depois ela desenvolve dentro da metodologia de trabalho e da ideia da empresa. Então, eu acho que o grande erro que o empresário pode cometer é assim, a gente ficar muito preso a currículo, não tentar verificar quem é a pessoa, né? Às vezes a pessoa vem de tanta qualificação e às vezes não é aquilo que você imagina, né? Então a gente tem que sempre acreditar nas pessoas, mas testá-las antes para ver se elas conseguem ocupar aquele determinado espaço que você abriu ali, né? E se não der certo, agradece, é tanto que eu geralmente contrato as pessoas, contrato experiência, 90 dias, e aí não deu certo, a gente agradece e vida que segue para todo mundo. Mas geralmente dá certo. É, agora, Silvio, Não a sei se eu gente. respondi a pergunta também. Não, respondeu sim. E agora eu vou seguir para outra temática, a gente já se encaminhando mais para o final. Falamos até o momento da Hope, da Fazenda Cervejeira, Hope Entretenimento, também do teu início como empresário, de como foi essa jornada no começo. E agora surge uma curiosidade, até talvez para quem está nos acompanhando. É a pessoa que vê um cara que já está cuidando de diversas empresas, que também é servidor público, pai de família, e aí surge a ideia de ser médico. Como que vem num cenário desse, tocando empresa, família, o serviço no tribunal, como que tu para dizer, "Pô, eu vou fazer medicina logo? Como que surge essa ideia? Isso foi um sonho, né? Quando eu vim de Garanhuns para cá, era o meu grande sonho, né? Só que aí a gente vai tendo as interferências, vamos dizer assim, não vou dizer que são ruins, mas assim, eu fui pai muito jovem, fui pai com 19 anos, e aí você assume a responsabilidade e você tem que ter ali e trabalhar, foi isso que aconteceu comigo. E aí esse sonho foi deixando um pouquinho de lado, mas quando foi 2018, as minhas filhas começaram a fazer vestibular e eu ia fazer vestibular com elas, que fui professor durante quase 10 anos, Uhum. né? Inclusive mandar um abraço aqui para dona Vera, que foi da Escola Monteiro Lobato, que para mim é uma pessoa espetacular, que me deu a oportunidade e eu fui o professor mais novo de lá.
Legal. E eu nunca tinha sido empregado em canto nenhum. Então ela me deu essa oportunidade e graças a Deus isso aí influenciou muito na minha vida, né? Graças a Deus eu encontrei muitas pessoas boas na minha vida. É, o curso de Direito foi um amigo meu que tinha dono de uma faculdade, me deu uma bolsa integral. Então as pessoas foram enxergando algum potencial e deram uma credibilidade, né? E isso ajudou muito na nossa família, na nossa formação. E aí eu fazia vestibular com minhas filhas e gerava aquela competição boa dentro de casa, né, para Aham. instigá-las. E aí, tanto que minha filha mais velha, ela já é formada, tem 6 meses em medicina, acabei de me formar, e a minha filha mais nova faltam 2 anos. Caramba. Aí, como encaixar isso tudo na realidade que eu tenho hoje? É. É, pergunta difícil, não sei como é que eu vou fazer, tá? Uma coisa que eu sei é que eu gosto muito de ser médico, de estar cuidando das pessoas. Então, assim, isso até é como é que eu posso dizer? Um escape para eu sair um pouco do foco dos problemas de empresa, porque quem tem empresa sabe quanto é a problemática. Né? Todo mundo acha assim que às vezes o patrão é o cara que quer puxar o tapete do empregado, né? Oxe. Mas não sabe o que está por trás, né? Que é a responsabilidade de chegar no dia, pagar a folha, pagar os impostos, enfim. Então a medicina me tira um pouco disso e eu gosto. Ao invés de eu estar não banalizando também, não indo de conta, muito pelo contrário. É que, ao invés de eu estar ali me medicando ou estar conversando com alguém para pedir uma ajuda, eu prefiro encontrar ajuda nos meus pacientes. Então, esse é um caminho. Como vai se encaixar? Não sei. Eu sei que eu sou muito disciplinado com relação à questão do tempo. E uma coisa assim que eu não sou muito chato é que eu me cobro muito. Então, assim, eu gosto de fazer as minhas coisas muito bem feitas. Pode não sair bem feito, mas eu tento fazer o meu melhor. Então, isso é no tribunal, isso é nas empresas, isso vai ser na medicina. E aí, hoje nas empresas, eu tenho a minha esposa que me ajuda muito, que é minha cabeça, meus pés, meus braços lá dentro. Então, ela já tem um treinamento muito grande, ela é uma líder. E aí, eu estou treinando ela para algumas outras coisinhas, ela conseguir resolver para mim. E aí, eu vou tentar manejar meu tempo agora daqui para frente, de que é uma fase nova que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer. Mas que vai acontecer e a vida vai Legal. caminhar, né? Vai levar. E o que é que a medicina já mudou em você? A medicina mudou em mim a ser uma pessoa melhor. Eu acho que quando você tem ali uma pessoa com uma comorbidade, uma doença, ela está no momento mais frágil dela. E aí, você chegar lá e ajudar aquela pessoa, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que eu me sinto realmente um ser humano bom naquele momento ali. Então, é isso que ela me traz um sentimento bom. No E, final, a gente fica triste, às vezes não consegue, né? Mas faz parte também, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com as frustrações também de toda e qualquer profissão, né? e você saber que deu o melhor, que isso de certa forma pode confortar. Olha, eu fiz o que pude com o meu conhecimento, busquei dar a melhor assistência. Às vezes até você se coloca no lugar da pessoa, pô, Sim, como eu gostaria de ser atendido nessa situação. E exatamente. se colocando no lugar da pessoa, fazer aquilo, né? Faz sentido. E como foi para você estar cursando medicina em paralelo com tuas filhas? Porque uma já está formada há 6 meses, outra tem mais um tempo, mas em um dado momento os três eram estudantes de medicina, né? Como foi isso em É, casa? quem sofreu mais foi minha mulher, né? Ela disse que ou conversa da Hope Bros ou conversa da medicina, não tem outra Não tem conversa outro lá entre assunto. casa. Mas então, assim, a gente tem as discussões boas, tal. Eu, como tenho um pouco mais de experiência, puxo a orelha das meninas, tal, no bom sentido, né? Porque é, não é só o saber médico, mas a experiência de vida também é É, importante, né? Porque às vezes a pessoa vai ali não só. Às vezes a cura está numa palavra, às vezes a pessoa vai ali verdade. só porque ela não é ouvida por ninguém, né? Então eu tento passar isso muito para elas, essa questão de como ela ganhar passos sem sofrer algumas situações que eu já passei na minha vida, Uhum. né? Então esse percurso foi muito legal, tanto que hoje à noite eu vou pedir aqui para o meu amigo Diego, desmarquei ontem, né? Tive uma eventualidade, hoje eu pedi para ele puxar um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouquinho eu vou dar o primeiro plantão com ela. Que É, legal. Vai ser onde, Silvio?
Tô indo lá para a UPA da Santa Lúcia. Bacana, então vai estar. Ó, pessoas, quem tiver lá na UPA da Santa Lúcia vai ser atendido por pai e filha. Ela como Bacana. médica, eu ainda não tirei meu CRM, mas Aham. daqui a uns 15 dias sai o Que CRM, eu vou estar lá legal. como estudante lá, como se estivesse numa fase internato da medicina, né? Aprendendo lá um pouquinho com ela. Tu pensa em fazer alguma, como é que chama? Especialização, residência? Pensa em fazer alguma residência Penso, em alguma penso. área? Eu agora, sim, tem às vezes nessas entrada direta, eu estou procurando uma entrada direta. Uhum. Estou pensando muito na otorrino, oftalmo, ortopedia. Então, eu estou nessas os aí da vida, Aham. entendeu? Até porque, assim, como eu já tenho 46 anos, então se eu for para uma clínica médica da vida para fazer outra especialidade mais na frente, aí vai mais uma faculdade de medicina. É, Então, as entradas diretas também tem esses detalhezinhos que aí você, 3 anos, você já consegue ter uma formação como especialista, bacana, né? bacana. Então, estou nessas três linhas aí, Analisando ainda em que vai, analisando né? em qual eu vou sentar. Uma coisa que eu gosto, assim, muito, e aí não sei se, também estou falando aqui como se fosse um velho, mas não sou não. Mas, assim, eu gosto muito de coisa muito dinâmica. Então, se eu pudesse, eu envedaria na área de cirurgia. Eu não gosto de nada muito parado. Mas assim, a ortopedia tem cirurgia, a oftalmo tem cirurgia, a otorrino tem cirurgia, então tem a parte de consultório, a parte de, enfim, de, de hospital, então são áreas bem amplas assim que pode abrir o leque para procedimentos, né? Então, também olhando por esse viés também. Tu pensa em algum momento empreender no sentido de uma clínica junto com tuas filhas, alguma coisa nesse sentido? Penso, eu já Tem isso em estou mente? tentando comprar uma salinha para mim, montar um consultóriozinho, né? E aí trazer as meninas para esse lado. Aí quando você perguntou, e para que lado você vai? Aí eu digo, como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Até agora, até o momento, estou fazendo dessa forma, está dando certo. E aí eu acredito que Deus vai encaminhar aí para a gente ter o melhor percurso daqui para frente, né? E se em algum momento tiver que abrir mão de alguma coisa, a gente também vai ter maturidade para dizer assim, já dei minha contribuição, agora vou passar o bastão para outra pessoa para seguir o rumo desse determinado coisa que a gente plantou aqui. Perfeito. Tu acredita que essa graduação, essa faculdade de medicina, ela também contribuiu no Silvio empresário? Isso, de alguma forma, está a gente tentando linkar essa sua nova faceta de médico, de alguma forma ela contribuiu positivamente para o Silvio empresário? Sim, e vice-versa, Uhum. porque eu acredito que você tenha na empresa que você dá assessoria, né, para as pessoas e investimentos e tal. Acredito que você deve ter várias áreas, né? É. E provavelmente deve ter médicos aí que você trabalha. Uhum. E aí eu digo o seguinte, que é o vice-versa, porque a medicina, todo médico é um empresário, É. né? Então ele vai ter que em algum momento contratar um recepcionista, vai ter que contratar alguém, um instrumentador, vai ter que fazer o seu imposto de É. renda, vai ter que pagar o seu boleto, vai comprar material. Então termina aqui. Essa parte empresário eu acho que vai me dar um suporte para a medicina mais na frente. E com relação à medicina para empresário, que aí a gente começa a ter um olhar de pessoas diferentes. A gente começa a, a perceber como lidar melhor com as pessoas, a ter um pouco Um mais de tato. É trato, de isso. paciência, de escuta, e aí ter esse olhar humano, que é o que às vezes está faltando hoje. Às vezes está a coisa muito mecanizada, aí perde tanto o olhar humano de um lado como do outro, termina que gera um conflito mais na frente, que às vezes você perde bons profissionais, às vezes você se degladeia no meio do caminho com boas pessoas, quando na realidade todo mundo só estava precisando conversar, É. né? E não entendi essa colocação, inclusive, você como empresário, sabe a importância de estar ouvindo o teu time, de estar ouvindo as pessoas que às vezes saem uma ideia, um insight bacana, então você trazer essa escuta ativa para a medicina faz todo sentido. É isso aí. Conversa muito bem. Me fala agora um pouco, eh, a pergunta até eu coloquei um contexto. Você é pai, marido, empresário e agora médico. Como está sendo esse equilíbrio? E já emendo outra pergunta. Essa jornada de diversas atividades já te fez perder alguns momentos importantes? Como é que tu lida com isso? Já. Eu digo assim que eu sou um homem de sucesso porque eu tenho uma mulher muito boa dentro de casa, assim, num bom sentido, Uhum. porque ela me deu uma base familiar com as minhas filhas que
Se eu não tivesse, não conseguiria desbravar tudo que eu consegui desbravar. No sentido assim, porque quer queira que não queira, com essas diversas atividades, você fica muito ausente de casa, É, né? Eu digo que às vezes eu vivo mais fora de casa do que dentro de casa, no bom sentido, né? E então, é isso. Eu acho que já perdi alguns momentos com as minhas filhas, alguns momentos assim, até que eu estou de lazer com elas, mas não estou conectado com os problemas, né? E aí a gente vai tentando estabelecer pontos de equilíbrio nesse contexto. Por exemplo, hoje eu tento me policiar à noite, deixar meu celular às 7 horas da noite já no cantinho lá, bem distante, onde eu não possa pegar ou que tenho dificuldade para pegar, porque senão você trabalha 24 horas, é verdade. né? A velocidade hoje de uma mensagem, de uma coisa ou outra, e aí eu digo que a gente perdeu aquele hábito, né? Que quando você tem urgência, dá uma ligada para a pessoa, né? E hoje a gente manda a urgência no WhatsApp e quer que a pessoa responda de imediato, quando a pessoa não tem nenhuma obrigação de responder de imediato. Isso. Então hoje eu tento me policiar nesse sentido, tento, por exemplo, lá no direito, lá, eu tento acordar muito cedo, porque senão isso gera um prejuízo para o meu trabalho que eu não quero que gere, né? Porque eu tenho minhas responsabilidades lá com o juiz que eu trabalho, enfim. Então eu tento acordar 4 horas da manhã, que é de 4 às 8, para mim, silêncio na casa, fluo muito bem. E aí a gente tenta estabelecer aqueles pontozinhos. E uma outra forma também que eu tento fazer é o seguinte: quando eu estou no canto, eu estou no canto. Então, quando eu estou no direito, eu estou no direito. Quando eu estou na medicina, eu estou na medicina. Quando eu estou na empresa, eu estou na empresa. Eu Entendi. tento compartimentar as coisas para uma coisa não influenciar na outra. Perfeito. Porque senão, uma coisa que esteja rolando ruim pode começar a rolar ruim para as outras coisas. E aí começa tudo a meio que embolar, né? E aí eu tento segmentar. Mas assim, já perdi vários momentos. Não tem como voltar, É. mas assim, também hoje a minha família enxerga que foram necessários, né? Porque a vida do brasileiro não é fácil, né? Não herdei nada, herdei a educação dos meus pais. Quem herda também não tenho nada contra, né? Mas assim, tudo meu foi Batalhado, muito né? Muito batalhado e suado. continua sendo. Então, assim, o que eu tenho muito é força de trabalho. Então, se eu não for trabalhar, se eu não for na linha de frente, se eu não for bater cabeça, não tem muito como eu trazer o retorno para minha família, né? Então, Então, assim, de certa forma, não existe uma culpa. Existe, assim, uma compreensão de que são esforços necessários. exatamente. Né? Acho que a ideia é mais ou menos essa. O que você faz questão de não abrir mão? Então, disso aqui, isso é inegociável. Uma coisa que eu não negocio é uma vez no ano, assim, eu posso estar endividado, posso estar mal, mas uma vez no ano eu digo assim, eu tenho que fazer uma viagem com minha família, passar pelo menos 15 dias Legal. com minha família em algum canto, onde eu esteja distante dos trabalhos e onde eu possa viver a rotina do dia a dia com a minha família. Acordar, tomar café, brigar, Uhum. almoçar, discutir, passear. Então, eu não abro mão disso uma vez no ano. Eu digo assim que é um escape. Eu troco isso por estar num consultório num psicólogo, num psiquiatra. Aham. Não tenho nada contra Ah, também, entendi. né? Mas assim, é o meu remédio. Aí eu não abro mão disso. Cara, e recentemente, eu até acompanhei pelo Instagram, você teve no exterior, não foi? Postou umas fotos bem bacana. Eu tive o privilégio de ver, que eu sigo o Silvio no perfil pessoal dele, e realmente uma viagem bem bacana com toda a família. Acho que é um momento que faz todo para recarregar essas energias, né? Exatamente. Aí uma vez no ano eu faço questão, independente se eu estou endividado, vendo uma besteira, É, trabalha mais num outro canto e a gente vai fazendo as escolhas, né? Aí essa é a minha escolha anual. E também de tomar minha cervejinha, né? No final de ah, semana eu não sem abro mão, dúvida. não. E que cervejinha você toma? Eu tomo Rob Bros. Eu sou barrista. Não assim, mas assim, tem comerciais boas, não sou daquele cara chato. Ah, vou pro tal canto, não vou beber porque não é a minha. Não tenho disso, não. Entendeu? Eu sou cervejeiro, gosto de cerveja. Mas assim, como eu estou muito dia a dia dentro da cervejaria e como na minha casa a geladeira é cheia de Hop Bros, então eu tomo Hop Bros 99% das vezes, né? Mas quem me vê bebendo outra cerveja, pode ter certeza, eu dou valor a produtos bons que também tem várias outras marcas, enfim, comerciais ou artesanais. Não sou aquele cri-cri não também de dizer que não vou fazer, não vou Não, e às beber. vezes você experimenta um produto de um player, de um concorrente que seja, você consegue identificar os pontos fortes, os pontos possíveis daquela, "Ó, isso aqui tá bacana." Você pode até pegar aquela ideia e melhorar algo no seu. Não pode Exatamente, estar fechado exatamente. nesse sentido. Quando suas filhas olharem para sua trajetória daqui uns 20 anos,
O que você gostaria que elas lembrassem sobre você? Elas vão lembrar de mim, que hoje, inclusive, elas me viram chorando na hora que eu colei grau. Eu não sou de chorar, não. Mas é que elas vão lembrar que tiveram um pai trabalhador. Então, e que deu educação para elas. Então, é aquela história de dar a vara de pescar, né? É, não dá o peixe, é Não dá o ensinar a peixe. pescar, perfeito. Então, isso eu acho que é a grande visão que eu vou deixar para elas, sabe? Perfeito. Silvio, agora a gente está se encaminhando para o final. Vou te fazer algumas perguntas aqui. Isso é muito copiando o que a gente vê nos podcasts daí da vida, o pessoal fazendo. Aquele bate-bola, aquela pergunta mais rápida, você responde de forma mais simples e objetiva, dentro do que você imaginar. O que é que significa sucesso para você? Estar bem dentro de sua casa. Então, você chegar na sua casa e você se sentir confortável. Hoje eu não tenho um palacete, tenho uma casa padrão médio, mas quando eu chego na minha casa é um lugar de paz. Então, para mim, isso é sucesso. Dinheiro compra felicidade? Não, mas é muito importante. Eu tenho um amigo que disse que dinheiro não é tudo, é 100%, mas eu tô brincando, tá? Mas o dinheiro é importante. O dinheiro é muito importante porque, quer queira, quer não queira, ele faz você abrir uma empresa, faz você fazer um investimento, faz você dar uma educação melhor para seu filho, faz você ter uma saúde melhor, faz você ter um carrinho para Uma andar, uma viagem viagem. mesmo. Então, assim, a gente dizer que ele não é importante, ele é. Só que você não pode ter ele como seu foco fundamental, porque isso vai fazer você passar por cima de algumas coisas que, para o meu ver, não são interessantes. Perfeito. Algum hábito que você tem que acha que esse hábito influenciou muito na tua vida? Disciplina. Eu sempre fui muito estudioso e para você ser estudioso você tem que ter disciplina. Então, isso foi que me trouxe até aqui. Então, já quando eu passei no concurso público, passei concurso público com 3 meses de estudo, fui quase juiz no Piauí, né, com 7 meses de estudo. Então, acho que essa disciplina do estudar, de gostar de estudar, de gostar de ler, me ajudou muito na minha trajetória e continua me ajudando na minha trajetória de vida. Tu mencionou agora a questão de ler. Tem algum livro que tu gosta que te influenciou? Hoje os livros que eu leio é tudo de medicina, né? Ah, Porque, infelizmente, eu não tenho o tempo que eu gostaria de ter, né? Mas aí eu gosto de ler alguns livros, assim, enfim, todo tipo de literatura, né? bacana. E principalmente, assim, como eu estou lendo hoje muito medicina, eu gosto de ler coisas que não sejam da área médica, né? Então, eu leio algumas pessoas que vão dar uma visão de empresa melhor, ou ler algumas passagens bíblicas, enfim. Gosto de ler um pouco de tudo, né? E sempre estar antenado ali, escutando, né? Quando eu não estou lendo, eu estou assistindo um repórter para me antenar, porque eu acho que a pessoa tem que estar o tempo todo ligado no que está acontecendo no planeta, né? Sem dúvida, sem Né? dúvida. É, perfeito. Quem hoje é a tua maior referência? Minha maior referência eu tenho duas grandes referências. Uhum. Uma a minha esposa e outra a minha mãe. Minha mãe e meu pai, na realidade, né? Porque são três pessoas honestas e que ajudaram a ser o que eu sou. Então, E contribuíram muito para quem tu és hoje, contribuíram. né? E a gente não pode esquecer de onde a gente veio, Verdade. né? Inclusive, tu mencionou isso. Até mandar agora um abraço para minha mãe, um beijo aí, mãe, que também tá vendo. Um beijo também para minha esposa, Luana, que tá acompanhando. Eu já falo como se já tivesse sido postado, viu, Silvio? Mas, enfim, qual conselho você daria para um jovem que está começando a vida? Escute. Escute os mais velhos e não ache que aquilo que ele está falando é uma crítica para lhe denegrir. Escute, observe e pare para refletir sobre aquilo ali, porque geralmente ele vai lhe dar um ensinamento. E se você escutar, você vai pular alguns degraus que outros que não escutaram vão se deparar na frente e não vão saber como resolver. Então, o grande problema do jovem hoje é isso. Está escutando pouco e é uma inquietude. Então, seja mais quietos, no bom sentido, né? Não é quieto, não significa estar parado, né? Entendi. Mas seja menos inquietos no bom sentido, né? Porque eu acho que é isso que falta, sabe? É a paciência que a nossa geração É, tem.
Hoje é uma geração que não tem tanta paciência, que desgosta das coisas muito rápido. Eu tenho pelas minhas filhas. É um pouco, as coisas são muito voláteis. Eu acho que a gente tem que diminuir essa volatilidade, porque senão a gente vai entrar num caminho meio que sem volta que a gente já está indo. E Então, não à toa nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Para ouvir mais e falar menos. exatamente. E tu falou isso agora da questão da geração da nossa. É, lembra quando, por exemplo, a gente estava vendo um filme, que quer que fosse, ou acompanhando um desenho, que fosse, quando acabava, você tem que esperar o outro dia para ver o outro episódio. Exatamente. Não é como hoje. Hoje as pessoas ficam agoniadas, já querendo, porque tá tudo a um clique. Exatamente. Então, mas enfim. Um empresário brasileiro que você admira. Empresário brasileiro que eu admire. É. Eu acho assim que tem um lema, né? Que é um cara que o império que ele construiu, né? Hoje a gente tem a Ambev, que não é só Ambev, é Embev, né? Então acho que a gente tem grandes Tem. empresários, né? Então assim, eu acho que ele é uma referência até porque está dentro do meu segmento, né? Então assim, como ele pegou as empresas como Brahma, Antártica, Skol, Isso. fez aquele conglomerado e foi para o mundo e hoje tem uma parcela do mundo. Então é bem interessante a história, a É um trajetória case deles. maravilhoso de um empresário brasileiro que dominou o mundo. Exatamente. Até Comprou, porque hoje a inclusive. Embev, que é a Bembev, é a maior cervejaria do planeta. Exatamente. E assim, comprou grandes players, né? Americanos, enfim, orgulhos americanos, É, inclusive, né? a Anheuser-Busch, né? Exatamente. Incrível aquela jogada dele. É. Sim. Dinheiro significa. Dinheiro significa, pergunta difícil, é ao mesmo tempo fácil. Acho que significa você ter um fluxo bom de vida. Então, assim, você vai conseguir encaminhar seus projetos. Sucesso significa. Você está bem consigo mesmo. Empreender Vencer todos os dias grandes batalhas. é muito bom. É matar um leão por dia. Exatamente. E família? O que significa família para você? Fortaleza. Eu acho que, como eu falei anteriormente, a minha casa, quando eu fecho a porta, é um ambiente que não tem conflito. Então a gente briga e tal, enfim, aquelas brigas normais, mas quando eu entro na minha casa, é paz. Então, para mim é fortaleza. Recarrega as pilhas para no outro dia a gente enfrentar Tudo de tudo novo. de novo. Perfeito. Silva, minha última pergunta para você, mas se você puder deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, que sonha em construir uma grande empresa, que sonha em vencer por meio do empreendedorismo, é que você olhe para a sua câmera e manda essa mensagem. Primeiro que assim, não deixe as pessoas irem em contra as suas ideias, né? Então, se você tem uma boa ideia, você deseja empreender, desbrave. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas assim, não tenha medo, tenha coragem. E no meio dessa trajetória vai ter pessoas boas aqui, como meu amigo Diego. É, às vezes eu deixo ele no vácuo no WhatsApp. Mas assim, uma outra coisa também que eu aprendi sempre. Por mais que você não consiga dar resposta para as pessoas naquele momento, mas nunca deixe a pessoa sem uma resposta no futuro. Então, é isso que eu procuro. E eu acredito que empreender é exatamente esse jogo diário de lidar com as pessoas e de não desistir. Porque se você, no primeiro percalço, desistir, você não vai conseguir empreender. É isso. Meu amigo, agradeço demais. Pessoal, agradecer a cada um de vocês que acompanhou. Esse podcast foi muito especial para mim. Foi algo que eu planejei de verdade, Silvio. Inclusive, eu fui lá na Hope no comecinho, Isso. quando eu tive a ideia, fui lá te falar da ideia, ver se você aceitaria ser um dos entrevistados. E desde aquele momento, isso tem quase uns 6 meses. Eu fui lá, foi no início desse ano. Foi. Fui lá falar com o Silvio dessa ideia que eu tinha tido e que eu queria pôr em prática. E fui convidá-lo para ser parceiro dessa ideia, para ser entrevistado, para estar com a gente. E a Hope Bros hoje está aqui conosco. E para mim é uma grata satisfação ter esse papo contigo. Você é uma pessoa que eu admiro de verdade. E, pessoal, eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou. Peço que se inscrevam no canal, que curtam nossos vídeos. Vamos ter os cortes também desse podcast lá no Instagram, no Farolcast, e também aqui no canal do YouTube. Agradeço mais uma vez a produção, a todo mundo que esteve aqui com a gente. E eu acho que é isso, né? Eu estou aprendendo ainda a fazer, mas agradeço a cada um de vocês e nos vemos no próximo episódio. Farol Podcast, histórias que iluminam caminhos.